Olá, eu sou Ricardo Ceperuelo, sou professor, consultor e autor do livro A Arte de Engajar Pessoas. E esse treinamento da liderança com as pessoas certas nos lugares certos é um projeto que eu desenvolvi que se chama Escola de Alto Desempenho. Por muito tempo, eu vi muitos profissionais e líderes que não conseguem atuar em alto nível. E o que eu chamo aqui de atuar em alto nível? É a tua capacidade de fazer a diferença dentro das organizações. E um primeiro ponto para isso é ter pessoas certas nos lugares certos. O projeto da Escola de Alto Desempenho, ele conta com 3 grandes competências divididas em 6 disciplinas que nós vamos falar. A primeira está relacionada a ferramentas, a capacidade que você tem de pôr as suas ideias no papel, através de gerenciamento de projetos e gestão de processos. O segundo grupo de competências está relacionado a um dos temas que nós vamos falar aqui, pessoas. Então nós falamos sobre liderança e engajamento de pessoas. E isso só se deve se eu tenho pessoas certas nos lugares certos. Tudo isso, sem uma visão de negócios, não te leva a muito lugar. Então, por isso, nós criamos um bloco de visão de negócios que trabalha exatamente a parte financeira e a parte de marketing e estratégia. É preciso que essas ideias, com essas pessoas engajadas, transformem em dinheiro, encontrem mercados e tragam prosperidade para as organizações. Então, esse é o nosso projeto da Escola de Alto Desempenho. E nós começamos aqui falando basicamente das pessoas certas, dos lugares certos, trabalhando um pouquinho do módulo de liderança e engajamento de pessoas. Vamos lá? Liderança por engajamento de pessoas está muito relacionado a essa pergunta que eu vou te fazer. Será que você tem as pessoas certas nos lugares certos? A maioria das lideranças não conseguem liderar com as pessoas certas e nem conseguem posicionar elas nos lugares certos. E por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque o ego das lideranças não permitem que elas consigam escolher as pessoas certas. As lideranças têm uma dificuldade muito grande de identificar potenciais nas pessoas. Isso porque geralmente elas caem na síndrome da comparação. O primeiro erro da liderança é achar que quem está na nossa equipe tem que se parecer conosco. E não identificar que cada pessoa é única dentro do seu propósito, dentro da sua missão e dentro dos seus dons e talentos. Então, se nós como líderes conseguirmos identificar que as pessoas têm seus próprios dons e talentos, têm suas próprias competências e que o mais importante não é saber se elas se parecem conosco, mas se elas estão conectadas com o propósito organizacional, essa pessoa é a pessoa certa e possivelmente pode estar no lugar certo. A grande dificuldade que nós vimos aqui é que muitas das vezes temos pessoas erradas que não estão nos lugares certos, mas se parecem com as pessoas certas. Elas demonstram uma capacidade de empatia com essas lideranças e conseguem dizer aquilo que essas lideranças querem que seja dito. E aí quem que seduz e faz essa escolha não é o líder, é o ego dele. Então é isso que a gente quer trabalhar exatamente nesse projeto de pessoas certas nos lugares certos. Vamos então para uma matriz que eu gosto de trabalhar bastante, que está relacionada a identificar quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da sua liderança. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você é uma pessoa extremamente criativa, extremamente inovadora. Isso é um ponto forte da sua liderança. Consequentemente, você deve ter um ponto fraco que geralmente as pessoas criativas têm uma dificuldade muito grande de organização das ideias. Apesar de serem criativas, operacionalizar essas ideias não é tão fácil. O que faz com que a gente não consiga trabalhar isso? É justamente a paranoia que a gente tem. Quando a gente é criança, né, você não deve ter sido diferente do que eu vivi, de que muitos de nós estamos vivendo, que é a cobrança em ser bom em tudo. Então um pai chega para o filho e fala assim, você precisa ser bom em tudo. Se você não foi bom em matemática, você precisa tirar 10 em matemática, 10 em português, 10 em história, 10 em geografia. E não existe esse ser que tira 10 em tudo. Então nós crescemos numa paranoia de achar que precisamos tirar 10 em tudo.
Com isso, se a gente tirava 10 em português e 7 em matemática ou 5 em matemática, e a gente começa a entrar exatamente nessa paranoia de que tem que tirar 10 em tudo, é bem possível que a gente comece a tirar 7 em tudo ou até 5 em tudo, porque vamos começar a achar que não somos capazes de exercermos uma boa atuação como estudante. E é isso que eu quero trabalhar aqui. Trabalhar a nossa capacidade de identificar os nossos pontos fortes e combater os nossos pontos fracos, não necessariamente com a paranoia, mas sim com parcerias. Então, se você é um líder criativo, um profissional criativo, por que não fazer uma parceria com outros profissionais que tenham mais essa capacidade de operacionalização? Ou, se você é dono de uma empresa, buscar uma parceria de uma outra equipe que possa operacionalizar aquela tua ideia. Ou até mesmo se você não tem dinheiro para contratar outra equipe, ou não tem um parceiro, mas tem capital, contrate um funcionário com as competências complementares à sua. Quando a gente está no ego, a gente vai querer contratar alguém que se pareça com a gente, então ambos vão estar faltando competências, ambos vão estar precisando dessa complementação. Então, a nossa matriz, a gente trabalha exatamente isso, a capacidade que eu tenho de identificar minhas forças e de combater as minhas fraquezas. E, consequentemente, enxergar as oportunidades no mercado com as parcerias, com as novas contratações e conseguir preencher esse mercado. E, consequentemente, combater as ameaças. Então, a liderança pelo propósito, através de pessoas certas nos lugares certos, ela tende a trabalhar exatamente essas competências, unindo forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, de modo que as minhas forças possam ser combatidas através de parcerias ou de profissionais ou até mesmo de novas sociedades que eu posso trazer para o meu empreendimento. Eu não preciso dar conta de tudo. Isso não é possível, é humanamente impossível. Então é isso que a gente quer trabalhar aqui. E isso está relacionado diretamente a um conceito de liderança que eu chamo de liderança nível 5. Ou seja, o primeiro nível da liderança é o indivíduo altamente eficaz. É o indivíduo que consegue pôr as suas ideias no papel, consegue desempenhar a sua função. O nível 2 é aquele que não só faz bem as suas funções, como ele consegue ser uma referência para os demais. Isso traz para ele liderança. O terceiro nível é aquele que ele é um gestor competente, ele já tem o cargo, já possui autoridade para liderar. O quarto nível é o líder carismático, é aquele que consegue extrair mais das pessoas. Mas nós temos aqui o quinto nível, que une determinação e humildade. Determinação em reconhecer que eu preciso continuar sempre, e a humildade de identificar que a verdadeira força está no todo e não na sua liderança. Não é a liderança que carrega o todo, é sempre o todo que faz com que as lideranças possam cada vez desempenhar mais. A liderança nível 4 tem uma dificuldade. Por estar muito preso ao ego, ser muito carismático, o carisma também traz esse ego muito fora do comum. E esse ego está muito preocupado em dizer o que foi feito e não conseguir focar no que ainda precisa fazer. E é isso que a gente quer trabalhar aqui na liderança com pessoas certas nos lugares certos. É preciso ter a capacidade de identificar as pessoas certas, colocá-las nos lugares certos, e isso só é possível numa liderança nível 5, que envolve determinação e humildade de reconhecer que nós não temos todas as competências e precisamos buscar isso nas equipes que temos para trabalhar essa complementariedade. Nós trabalhamos líderes diferentes e líderes que buscam uma liderança acima do comum. Então vamos explorar um pouco melhor o que é essa liderança nível 5. O primeiro conceito da liderança nível 5, como eu falei, é o indivíduo altamente qualificado. Então ele vai envolver um senso de qualidade, um senso de talento, comportamento, boas práticas. O nível 2, ele é um membro colaborador de equipe, então ele consegue, de fato, trazer a equipe com a referência que ele exerce, como eu falei. O nível 3, ele já é um gestor competente, 4, um líder eficaz e 5, um líder que consegue envolver determinação e humildade. E aqui a gente consegue identificar que tipo de líder você é. Qual a competência você tem mais forte dentro da tua liderança? Qual complementariedade você precisa buscar na sua equipe? Isso é importante. Faça a sua matriz
Identifique seus pontos fortes, seus pontos fracos, trabalhe as oportunidades do mercado e as ameaças. Esse é só um pouquinho do que a gente trabalha na Escola de Alto Desempenho. Te vejo na escola. Um grande abraço. Agora que você já conhece um pouquinho da Escola de Alto Desempenho através do curso que nós fizemos, eu quero te fazer um convite para que você se torne o nosso aluno. Você pode achar o seguinte: eu tenho condições de estudar sozinho, realmente é uma das alternativas. A segunda alternativa é você continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. E a terceira é ser o nosso aluno e contar com toda a nossa expertise para isso acontecer. As aulas acontecem aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e no centro do Rio. São programas que são super acessíveis e cabem no seu bolso, porque a gente acredita que dá para fazer projetos bacanas e interessantes com investimento bem acessível. Tá ok? Se você se interessou, faça sua matrícula, que a minha equipe vai ter o maior prazer em entrar em contato com você e passar todas as condições para o teu início dentro da escola. Um grande abraço e até mais.